Não existe nenhuma diferença. Tá igual. Os crentes de hoje estão iguais aos crentes de Êxodo. O Faraó existe. O povo egípcio está aí presente. O Egito é isso aqui que nós vivemos. Pois é. Olhando aqui a Bíblia, em Êxodo, eu quero te dar uma explicação e você vai ver se não está exatamente igual ao que acontecia aqui. Aqui em Êxodo 1, José, que foi lá para o Egito, lembra que ele se tornou governador? Esse mesmo que foi para o poço, foi vendido, enfim. Mas Deus o colocou ali como governador. Aí depois os irmãos dele começou a ir para o Egito também, começaram, porque começou a ser uma terra boa. José se planejou bem durante o tempo de fome e começou a nascer ali os israelitas. Então, o que aconteceu? Surge um faraó que não conhecia José. E começou a olhar o povo de Israel e falou, esse povo está crescendo demais. E começou a colocar sobre eles uma carga, trabalhos pesados, e diz aqui no versículo 9, eis que o povo dos filhos de Israel é muito numeroso, mais forte do que nós. Olha só, vamos usar de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso de que vindo uma guerra, eles se tornem contra nós. Então aqui surge uma guerra. Os egípcios, eu quero que você entenda, se você ainda não sabe, quando a Bíblia diz Egito, significa mundo. Mundo, que a gente vive, espaço, mundo. Mundo jaz no maligno, é o Egito. E quando diz Israel, significa os crentes, aqueles que aceitaram Cristo, aqueles que se entregaram a Jesus, se tornaram filhos de Deus. Começa aqui uma guerra, então, de Israel contra o Egito contra Israel. Aí Deus envia Moisés, o povo estava completamente cheio de cargas, sobrecarregado com o Egito, de trabalhos, de serviços, de tarefas, porque Faraó ainda pesou mais o serviço sobre os israelitas, para que os israelitas sofressem mesmo. Deus manda Moisés e fala assim no capítulo 5. Moisés vai ser enviado para que Faraó libere o povo. Ô Faraó, libera aí o povo para adorar a Deus. Aqui no versículo 1. Depois foi Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. E Faraó disse assim, quem é o Senhor? Para que eu ouça a voz, para que eu deixe Israel. Não conheço o Senhor. Olha só a astúcia de Faraó. E o que acontece? Aqui nos próximos versículos vai dizer que ele coloca um trabalho mais pesado ainda, para que o povo não tenha tempo de servir a Deus. Isso é o que acontece hoje. Subempregos, pessoas que trabalham de segunda a segunda, ganham uma miséria. De verdade, não estou ofendendo ninguém, estou falando o Egito que nós vivemos. E com isso, elas não têm tempo de servir a Deus, não têm tempo de descansar a mente. Querem ir atrás do dinheiro, até porque precisam também, vai fazer o quê? Mas isso não pode ser uma desculpa. O povo de Deus tem que orar para ter tempo. Não é o pastor que tem que ficar falando, ô fulano, vamos na igreja. Fulano, vamos adorar a Deus. Não, queridos. Nós, até porque Moisés foi enviado ao povo, porque o clamor do povo começou a subir. O povo começou a entender. O povo começou a orar. E aí Moisés foi enviado para libertar o povo. Mas sabe o que eu acho? O que transparece? Que tem pessoas que gostam do Egito. Tem crentes que gostam de trabalhar até tarde, de não ter tempo para ir na igreja, de cumprir a sua escala, de exercer um chamado, de se comprometer ali com a obra. Parece que tem crente que não gosta, está amando o Egito. E aí se tornam aqueles israelitas que até saíram do Egito, mas depois ficaram reclamando. O Egito era tão bom. Não podemos ser assim. Precisamos nos libertar desse Egito. Precisamos ter tempo para Deus. Só que não é um tempinho antes de dormir só. É servir a Deus com a nossa vida. Então você tem que orar e falar, Senhor, me liberta do Egito. Senhor, me faz enxergar, me faz ouvir, me faz entender a tua vontade. Se você fizer essa oração, Deus vai começar a abrir os teus olhos. Tem gente que está preso no Egito e não está reconhecendo. Tem gente que tem unção, diácono, obreiro, presbítero, até pastor,
e não está vendo que está preso no Egito, não está conseguindo exercer o seu chamado. Então que os teus olhos se abram. Esse é o meu desejo, e que você se dedique a servir ao Senhor. Só assim você realmente vai ser feliz de verdade. Deus abençoe.